Gente, bom dia, tudo bem? É, Nós vamos, praticamente, já terminamos o livro 3, tá? E hoje eu vou estar resolvendo alguns exercícios com vocês do assunto de porcentagem, que é um assunto que precisa ficar mesmo bem massificado, tá? Bem explanado para vocês. E eu vou resolver aqui algumas questões hoje, tá bom? Para tirar até mesmo dúvida daquela lista de exercícios que eu passei para vocês. E qualquer dúvida nós estamos aqui, tá bom? Eu vou começar com algumas questões simples. Por exemplo, vamos supor se eu coloco numa questão e eu peço para vocês, gente, quanto é 80% de 1.340? Se eu perguntar para vocês quanto é 80% de 1.340. Esse primeiramente, o que vocês terão que fazer, gente? Colocar esse 80% aqui, ó, na forma de fração. Entenderam? Vocês sabem que aqui a linguagem está envolvendo porcentagem. Então eu preciso pegar esses 80% e colocar na forma de fração. Como é que fica, professor? E vai ficar 80 sobre 100. Aí, como nós queremos 80% desse valor aqui, ó, vai ficar vezes 1.340. Aí, o que que acontece, gente? Você pode simplificar esse zero aqui, ó, com esse zero. E você também pode simplificar esse zero com esse zero. Entenderam? Então, quem ficou? Sobrou só o 8 que multiplica. Ficou só o 8 que multiplica 134. Por quê, professor? Eu estou simplificando. Olha, eu simplifiquei esse zero com esse aqui. Simplifiquei esse zero com esse outro zero. Aqui embaixo, como é 1, ó, não vai interferir em nada no meu resultado. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então percebam que toda vez que der para você simplificar um zero de cima com zero de baixo, vocês podem fazer para melhorar os cálculos. Porque é melhor eu multiplicar 8 vezes 134 do que eu multiplicar, por exemplo, 80 vezes 1.340. Não é melhor eu fazer isso? Então é melhor eu trabalhar com 8 vezes 34. Pronto, gente. Aí você só vai multiplicar. Você multiplicando aí na sua casa 8 vezes 134 vai dar 1.072. Então, 80% de 1.340 é 1.072. Entenderam? Simples assim. Vamos supor que eu tenha 32%, eu quero 32% de 1.400. Como eu acabei de falar para vocês. O que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão tirar esse 32% e colocar na forma de fração, entendeu? Ou de razão centesimal. Então fica quanto? 32 sobre 100. E a gente multiplica o valor que nós queremos saber, que no caso é 1.400, ok? Nesse caso aqui, gente, eu posso simplificar, ó, esses dois zeros com esses dois zeros aqui, ó. Olha que coisa interessante. Aí só vai sobrar 32 que multiplica quanto? 14. 32 que multiplica 14. Se você for multiplicar 32 vezes 14 e armar a conta, vai dar 448. Entenderam? Viram como é simples? Não possui nenhum bicho de sete cabeças, gente. E se eu colocar mais outro exemplo aqui, ó. Perceba que esses exemplos que nós estamos fazendo aqui são exemplos diretos. Ainda não são as aplicações da porcentagem. A gente já vai fazer um exemplo aqui da aplicação da porcentagem. Perceba que nós estamos fazendo exemplos diretos, tá? Como nesse caso aqui, ó. 135% de 60. Ó, 135% de 60. Quanto é que vai ficar? Olha, esse 135 vai ficar 135 sobre 100, que multiplica quanto, gente? 60. Olha aí, ó. Nesse caso, eu vou simplificar só um zero com esse zero aqui, ó. Só que embaixo agora aqui vai ficar 10. Preste atenção, ó.
Vai ficar 10 porque não tem como eu cancelar outro zero aqui. Só tem um zero aqui e um zero aqui. Então ficou quanto embaixo, ó? 10. Eu repito aqui. Aí em cima ficou 135 vezes 6. Aí você vai multiplicar 135 vezes 6. Se você fizer, ó, armar a continha, armar a conta, ó. 135 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Vai 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Ficou 810 dividido por 10. Olha aí, ó. 810 dividido por 10. O que que você vai fazer? Simplifica esse zero com esse zero. Aí ficou 81 dividido por 8. Gente, quanto é 81 dividido por 8? Não, por 1. 81 dividido por 1 dá 81. Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Entenderam? Então, percebam que por isso que eu não fiz a questão de você simplificar aqui, ó. Eu simplifiquei só um com zero e deixei outro zero para simplificar lá no final, até mesmo porque não poderia, tá bom? Então, vamos ver agora também uma aplicação. Como é isso, professor? Ver a porcentagem no dia a dia. Como é que a gente resolve a porcentagem no dia a dia? Perceba que nós estamos fazendo, nós estamos resolvendo a porcentagem diretamente, né? Estamos resolvendo a porcentagem de maneira direta. Mas vamos ver um exemplo aqui, a porcentagem, vamos ver aqui um exemplo, a porcentagem, ela no nosso dia a dia. Olha só, um exemplo. Uma cadela teve 8 filhotes, dos quais 75% eram fêmeas. Quantos filhotes machos essa cadela teve? Então, observem só. O cachorro, né, no caso a cadela, ela teve 8 filhotes. Vamos anotar aqui, ela teve 8 filhotes, tá? Ela teve 8 filhotes. Desses 8 filhotes, gente, 75% são fêmeas, tá? São fêmeas. São fêmeas. Ele quer saber não a quantidade de fêmeas, mas a quantidade de quê? De machos. Ele quer saber quantos machos ela teve. Você pode resolver essa questão aqui, ó, de duas formas. Você pode resolver ela de duas formas. Eu vou resolver de duas formas. Primeira forma, professor. Como você sabe que 75% são fêmeas, então qual é a porcentagem que corresponde aos machos? Ora, se eu tenho 75, para chegar em 100 falta quanto? 25, muito bem. Então 25% são macho, tá? 25% são machos, beleza? Então o que que vai acontecer? Nós vamos calcular 25% de 8 filhotes, porque 75 ele está dizendo que são fêmeas, mas a quantidade de machos é 25%. Então você vai pegar 25 sobre 100, que multiplica quanto, gente? 8. Aqui não dá para cancelar zero com zero, então você vai deixar o 100 embaixo, você deixa o 100 embaixo e você vai multiplicar 25 vezes 8. Então vamos fazer o cálculo bem aqui, ó. Vamos fazer o cálculo bem aqui embaixo. 25 vezes 8, ó. 5 vezes 8, 40, vai 4. 2 vezes 8 dá 16, com 4, 20. Então ficou 200. Olha aí, ó. Agora sim eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Ficou 2 dividido por 1, que dá 2. Então eu pergunto, tem quantos cachorros que são machos? Só 2. De 8, tem 2. Entenderam? Então essa é a primeira maneira de você fazer essa questão. A segunda maneira de você fazer essa questão é o seguinte, ó. Nós vamos, como ele está dizendo tirar aqui, ó, que 75% são fêmeas, nós vamos saber quantas fêmeas tem. Então, nós vamos pegar 75%, ó, 75 sobre 100 vezes 8. Olha só, 75% vezes 8 sobre 100. Como também não tem zero, eu deixo o 100 embaixo. E eu vou multiplicar 75 vezes 8, ó. 5 vezes 8, gente. Dá quanto? Dá 40. Vai 4. Não é isso?
7 vezes 8 dá quanto? 76. Não é isso? 76. 7 vezes 7 dá 49, ó. 7 vezes 8 dá 56, aliás. 56. 56 mais 4, 60. Então ficou 600, tá bom? Então o que que acontece? Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros e ficou 6 dividido por 1, que dá 6. Esses 6 aqui são fêmeas, então ela tem 6 fêmeas. Olha só, porque o problema diz o seguinte, 75% são fêmeas. Então outra maneira de fazer é calculando quantas fêmeas ela tem. Que são 6, professor. Mas ela teve quanto? 8. Ora, se 6 são fêmeas e o total é 8, então quantos são a quantidade de machos? 2. Então você subtrai 8 menos 6, ó, que vai dar 2 machos. O total, o 8 é o total, e 6 é a quantidade de fêmeas. Ó, então você vai ter 2 machos. Entenderam? Duas maneiras de fazer. Ou você calcula a porcentagem direto de macho, que você já vai achar 2 machos, ou você calcula a quantidade de fêmeas e subtrai do total para você achar a quantidade de machos. Entenderam? Entenderam? Então, é simples. Vamos ver aqui mais outro exemplo. Vamos ver aqui mais outro exemplo de porcentagem. Vamos ver aqui mais outro exemplo. Diz o seguinte, ó. Em uma companhia de viagem, a passagem aérea de São Paulo para São Luís, Maranhão, sofreu um aumento de 45% em julho de 2015. Em relação a junho do mesmo ano, se em junho o preço da passagem era de 1.400, qual era o valor cobrado em julho? Então, observem só, vou ler mais uma vez. Em uma companhia de viagem, a passagem aérea de São Paulo para São Luís sofreu um aumento de 45% em julho, em relação a junho do mesmo ano. Se em junho o preço da passagem era 1.400, qual é o valor cobrado em julho? Ora, gente, então vamos lá. Eu pergunto para vocês, em junho, vamos tirar aqui os dados, ó. Em junho, qual era o preço da passagem? Professor, era R$ 1.400. Então, o preço da passagem em julho é R$ 1.400. Em julho, sofreu um aumento de quanto? Mais 45% desse valor. Então, ele quer saber qual é o preço da passagem em julho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 45% de 1.400. Não se esqueçam que esse 45% aqui, gente, é o aumento, tá? Eu vou anotar aqui, ó, aumento, não se esqueçam disso. Então, quando você estiver tirando 45% de 1.400, tu tá tirando o quê? Tu tá tirando o aumento, não tá tirando quanto que a passagem vai ficar. A passagem estava 1.400, mas ela sofreu um acréscimo de 45%. Então, quando tu tira esse 45%, tu tá tirando o valor do aumento. Aí depois você tirou o aumento, você tem que somar para saber quanto que a passagem vai ficar. Entenderam? Então vamos saber qual é o aumento. O aumento foi de quantos por cento, professor? 45. Então 45 sobre 100 vezes o valor da passagem em junho, que estava 1.400. Olha aí, ó. Eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Ficou quanto? Ficou 45 vezes 14. Então, você vai multiplicar aí, ó, na sua casa, 45 vezes 14. Vamos multiplicar aqui. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, 18. 5 vezes 1 dá 5. 4 vezes 1 dá 4. Então, dá 8, 13. Vai 1. 4, 5, 6. Dá 630. Olha só. Então, o valor do aumento, gente, ó, foi R$ 630. Esse é o valor do aumento. Professor, e quanto é que vai ficar a passagem? A passagem vai ficar o valor que estava em junho, que é 1.400, mais o valor do aumento que nós acabamos de tirar dos 45%, que corresponde
a 630. Você somando 1.400 mais 630 vai dar R$ 2.030. Então, qual é o valor da passagem em julho? Essa é a resposta aqui, ó. R$ 2.030. Gente, tome muito cuidado com essas questões de porcentagem. Quando ele pergunta, principalmente ele informa essa questão de prejuízo, de aumento, quanto é que vai ficar. Quando ele falar em termos de porcentagem e dar o valor do aumento ou o valor do prejuízo, você tem que tirar essa porcentagem do valor para saber quanto que é. Por exemplo, ele disse aqui que o aumento foi de 45%, mas eu quero saber quantos reais foi de aumento. Ele só falou de aumento em termos de porcentagem. Ele não me disse quanto é que foi em reais, mas eu posso descobrir, tirando 45% de 1.400, o valor de reais que aumentou foi R$ 630. Aí o que que acontece? Esses R$ 630, que é o valor do aumento, agora você calcula mais o valor da passagem que estava, que vai dar R$ 2.030. Então, agora a passagem, ela vai ser cobrada em julho, R$ 2.030. No mês de julho era 1.400 e agora no mês de julho, né, ela vai ficar R$ 2.030. Então, gente, essas eram algumas questões de porcentagem para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e eu espero ter ajudado vocês.